Hoje nós vamos ver mais uma questão da prova da SpaceX, é uma questão da prova de 2018, de número 33, que diz o seguinte: quando ocorre a combustão completa de quaisquer hidrocarbonetos, a produção dos compostos de gás carbônico, CO2, e água, H2O. Acerca dessa substância, pode-se afirmar que, primeira afirmativa, as moléculas de CO2 e H2O apresentam a mesma geometria molecular. 2. A temperatura de ebulição da água é maior do que a temperatura de ebulição do CO2, pois a molécula de água, na fase líquida, se une por ligação de hidrogênio. Interação intermolecular extremamente intensa. Terceira afirmativa. A molécula de CO2 é polar e a de água apolar. Quarta afirmativa. A temperatura de fusão do CO2 é maior do que a da água, pois, diferentemente da água, a molécula de CO2 apresenta forte interação intermolecular por apresentar geometria angular. E quinta afirmativa, o número de oxidação NOx do carbono na molécula de CO2 é mais 4. Aí quer saber quais são as afirmativas corretas dessa questão. Então vamos analisar essas duas moléculas, depois a gente responde. A molécula de CO2, ela tem como átomo central o carbono, certo? Que está na família 4A. Então, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência e precisa de outros 4 elétrons para chegar ao octeto. Então, ele forma ligações de forma a compartilhar esses outros elétrons, 4 elétrons, com oxigênio. Ele compartilha com oxigênio e forma 2 ligações duplas. Nós podemos observar, se a gente olhar para o átomo central, que ao redor dele não tem nenhum par de elétrons livre, certo? Se isso acontece, você não tem ali o abaixamento das ligações. Então, a geometria, o arranjo espacial da molécula, ele vai ser em linha, como está aqui, ele é em linha. Então, de posse dessa informação, eu sei que a geometria do CO2 é uma geometria linear, certo? As moléculas com 3 átomos, elas têm 2 possibilidades, ou geometria linear ou geometria angular. A geometria angular vai acontecer quando o átomo central ele tiver pares de elétrons livres, que aí vai ocorrer o abaixamento da ligação. Mas no caso do CO2 eu tenho uma geometria linear, certo? Para eu classificar essa molécula como polar ou apolar, eu vou ter que observar o seguinte: depois que eu fiz o desenho, depois que eu descobri a geometria, eu vou ter que me perguntar quem é mais eletronegativo, carbono ou oxigênio? O oxigênio. Então, os elétrons, eles vão estar puxando dos 2 lados para o oxigênio. Isso aqui é uma setinha. Para cada oxigênio, eu tenho uma setinha, certo? Então, de posse dessa informação, o que eu posso entender? Que eu tenho, por um lado, os pares de elétrons sendo puxados para um oxigênio, do outro sendo puxado para outro oxigênio. Eu tenho 2 vetores. Quando isso acontece, os vetores sendo opostos e com mesma intensidade, porque eu estou falando do mesmo elemento oxigênio, que atrai esses elétrons, eu tenho uma anulação desses vetores. Então, aqui eu tenho uma molécula do tipo apolar, certo? Então, quando se anula a molécula apolar, a gente pode falar que ela é apolar, e a gente vai ter que lembrar que o μ, que é a constante dielétrica dela, é 0, né? Com constante que mede essa polaridade. Então, é 0. Ok, agora vamos pensar também, foi abordada a questão de interação. Toda molécula que é apolar, ela interage uma molécula com a outra, um CO2 com outro CO2, vai interagir
da forma de interação de dipolo induzido, que também é chamada de força de Van der Waals ou interação de London. Sempre vai acontecer isso, porque é uma interação fraca. Tanto é que se você pensa no CO2 no ambiente, o CO2 é gasoso. Substâncias gasosas possuem interação fraca, certo? Ok, já analisamos a molécula de CO2. Agora vamos olhar para a molécula de água. Aqui eu tenho molécula de água e eu fiz ela conforme a geometria, certo? Novamente, é uma molécula com 3 átomos, certo? Só que em torno do átomo central eu tenho pares de elétrons livres. Isso faz com que haja repulsão entre os elétrons e as ligações se abaixem. Então, não tem mais uma geometria em linha. Eu não estou escrevendo a molécula de H2O em linha. Eu estou escrevendo ela em uma forma, em geometria angular. Para pensar no outro quesito, que seria a polaridade, eu vou pensar novamente na questão. Qual é o elemento da ligação aqui que é mais eletronegativo? Hidrogênio ou oxigênio? Como aqui eu sei que é o oxigênio, eu vou ter um vetor puxando para cima. Os elétrons estão mais próximos do oxigênio do que o hidrogênio. A mesma coisa para essa outra ligação aqui, né? Então, eu vou ter como se fosse formando a ponta de um triângulo aqui. E esses vetores, eles não se anulam. Se eles não se anulam, essa molécula é uma molécula do tipo polar. E aqui eu posso representar também por μ diferente de zero, né? Polar é diferente de zero e apolar é igual a zero. Nas moléculas que eu tenho, que elas são polares, quando ela tem uma ligação iônica, ela pode ter 2 tipos de interação. Interação de dipolo permanente, certo? Quando é uma ligação covalente, digamos assim, comum, né? E a ligação de hidrogênio, quando eu tenho oxigênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. O caso da água, eu tenho hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, essa molécula, H2O com H2O, o tipo de interação é interação de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Certo? Agora eu posso olhar para cada afirmativa e julgar se ela é falsa ou verdadeira. A primeira, as moléculas de CO2 e H2 apresentam a mesma geometria? Nós já observamos que não apresentam. Essa afirmativa é falsa. A temperatura de ebulição da água é maior que a do CO2, certo? Porque a interação aqui é maior, ok? Pois a molécula de água na fase líquida se une por ligação de hidrogênio, ok? Interação intermolecular extremamente intensa. A gente tem que olhar a afirmativa como um todo, não somente uma parte dela. Então, a afirmativa está toda correta. Então, a afirmativa 2 é verdadeira. A afirmativa 3. A molécula de CO2 é polar e a molécula de água é apolar. Na verdade, é o contrário. A molécula de CO2 é apolar e a molécula de água é polar. Então, a afirmativa 3 é falsa. Afirmativa 4. A temperatura de fusão do CO2 é maior que a da água. Pois, diferentemente da água, a molécula de CO2 apresenta forte interação intermolecular por apresentar geometria angular. Primeiro, a geometria da molécula de CO2 não é angular e a interação não é a interação mais forte que tem. A interação de dipolo induzido é a interação mais fraca que a gente tem. Então, essa afirmativa também está incorreta. E a quinta, afirmativa fala com relação ao NOx do oxigênio, do carbono. Para calcular o NOx do carbono, a gente faz o seguinte: a gente vai colocar lá o X, como o NOx do carbono,
Ali eu tenho um óxido, né? Então, o oxigênio não está variando o NOx dele é -2, eu tenho 2 oxigênios, então eu vou fazer a continha. X, que é o NOx que eu quero saber do carbono, mais 2, vezes -2, que é o NOx do oxigênio. É uma molécula neutra, então é igual a 0. Descobrindo o valor de X aqui, a gente vai descobrir que é mais 4. Então, essa afirmativa também é verdadeira. Então, quais são as afirmativas verdadeiras? A afirmativa 2 e a afirmativa 5. Então, a resposta correta dessa questão é a letra E, certo? Então, essa seria a resposta da questão, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu peço que, caso não tenham curtido, curta o vídeo, por favor. Deixa nos comentários as dúvidas e as sugestões. Caso queira mais dicas de química, professora Ângela Ferreira, lá no Instagram, me siga lá. E o meu muito obrigado.